Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e o tema de hoje é igreja, ou melhor explicando, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis em igrejas. O que eu quero fazer com você nesse vídeo e no próximo é o resumo completo de um livro muito interessante, muito importante sobre esse tema que tem me ajudado bastante aqui no ministério. Eu creio que pode abençoar a sua vida individual, a vida das pessoas ao seu redor e a vida da sua igreja como um todo. Então, preste muita atenção em todos esses pontos que vão ser explicados aqui. Eu estou aqui com este livro chamado Aconselhando Uns aos Outros, de Ed Welch, ou Edward Welch, né, para os íntimos, o Ed, e é publicado pela editora Fiel, ok? É uma espécie de livrinho ou livreto, tá? Ele é pequeno, né, aqui bem fininho, mas de pequeno só tem o tamanho, só tem o número de páginas, porque é um livro com conteúdo grandioso, tá? Eu costumo dizer, quando eu vou falar desse livro aqui para alguém, que ele é aquele livro que tem o poder do óbvio. Você está vendo aqui que o subtítulo dele é 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E não há nada de extraordinário nisso, nesses 8 pontos. Inclusive o autor vai falar sobre isso na introdução, que a gente já vai comentar. Então aqui são 8 maneiras até óbvias, né, bem cotidianas da igreja, pelo meio das quais a gente cultiva esses relacionamentos saudáveis e edificantes. Mas de tão óbvias que são, nós deixamos de fazer, nós nos esquecemos. Ou às vezes elas são tão óbvias que nós não nos preocupamos em aprofundar essas práticas ou entender melhor essas práticas e ficamos ali na superficialidade. Então, o Ed Welch vai colocar aqui neste livro essas 8 maneiras que realmente transformam a nossa forma de nos relacionarmos no nosso contexto de igreja com os nossos irmãos, ok? Então, indo aqui para a introdução, eu vou colocar só qual é o centro aqui do livro, né, a proposta do livro, porque ele vai fazer isso logo na sua primeira página. Então, o ponto base desse livro é o seguinte, é o chamado que nós temos, que o Welch aqui vai colocar dessa forma. Somos chamados para cuidar da alma uns dos outros. Esse é o chamado para você que foi convertido por Jesus, foi chamado por Jesus. Desejamos levar ao Senhor nossas lutas e ensinar uns aos outros de modo que a igreja seja fortalecida e o mundo possa testemunhar a sabedoria e o amor, né, dentro desses relacionamentos na igreja. Então, esse é o nosso chamado, esse é o ponto de partida. Nós fomos colocados na igreja para isso, Jesus nos chamou para isso aqui. Mas também tem um problema, e o Welch vai escrever aqui sobre esse problema, que é o seguinte: porém, como temos uma longa lista de nossos próprios problemas, podemos facilmente achar que é melhor deixar o cuidado com os outros a cargo daqueles que são mais qualificados. Mas o reino de Deus opera de maneiras algumas vezes inesperadas por nós. Aqui, os fracos e humildes são aqueles que fazem o trabalho pesado do cuidado pastoral. Isso aqui para mim é transformador quando nós entendemos essa realidade aqui na igreja. Eu como pastor tenho problemas, você tem problemas, as ovelhas da igreja têm problemas, todos na igreja têm problemas. E às vezes nós achamos que por causa dos nossos problemas e pecados, nós não somos dignos ou capacitados de cuidar dos outros, de cuidar da alma dos outros. E deixamos isso então para o pastor, para aquele que fez um seminário, para aquele que tem experiência pastoral, que fez um curso sobre isso. Mas nós não fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para responsabilizar os outros, colocar somente na mão dos outros, nos afastar dessa responsabilidade ou terceirizarmos esse chamado que Jesus nos deu. E aqui o Welch está lembrando, olha, são os fracos e humildes que fazem também o cuidado pastoral da igreja. A igreja não é um pastor pastoreando todos os outros. Não é somente isso. É claro que ele faz esse papel de supervisão pastoral, mas ele faz a supervisão da vida de cada um pastoreando uns aos outros. Ele é como se fosse o pastor principal de todos os pastores, né? Seria essa a ideia com a qual eu concordo demais, tá bom? Então, você foi chamado para esse cuidado aqui pastoral e nós vamos ver 8 maneiras de como fazer isso.
certo? A gente vai falar 3 agora, depois no próximo vídeo eu falo de mais 5. Só mais um comentário antes da gente entrar na primeira, que é que o Welch escreveu, eu não quero deixar de ler essa parte com você. Diz assim: ao que parece, o Senhor se agrada de usar pessoas comuns, mediante atos de amor supostamente comuns, para que sejam os principais colaboradores no amadurecimento de seu povo. Se você confia em Jesus e não em si mesmo, e se sente fraco e desqualificado, então você está qualificado. Então você foi chamado. Bom, espero que isso fique no seu coração, que você foi chamado a cuidar um dos outros na igreja. Tá? Então a lição número 1, ponto número 1 para que isso aconteça é com toda humildade, ok? É o que o Ed vai colocar aqui para nós no seu primeiro capítulo. E a ideia dele é que nós temos fraquezas, nós temos pecados, não devemos esconder isso. E devemos lidar com isso, tratar das nossas próprias fraquezas num ambiente de oração, né? De nos expormos até certo ponto das nossas fraquezas e simplesmente colocar isso em oração no sentido de: você pode orar por mim por isso? Você pode orar para que Deus trate isso da minha vida? Você pode orar para que Deus se acerte comigo na minha vida, para que Deus me fortaleça, me ensine? Então esse ambiente de oração mútua entre os irmãos, onde nós podemos abrir as nossas fraquezas, torna a igreja esse lugar mais humilde e quebra uma cultura de igreja autodefensiva, né? Você pode pensar aí no indivíduo, no irmão, em que quando você vai falar com ele, pode ser alguém que você conhece ou alguém imaginário, ele sempre está na posição de autodefesa, não reconhece pecado, não reconhece as fraquezas, está sempre se justificando. Esse ambiente de oração, de exposição das fraquezas, quebra essa ideia de autodefesa, né? Quando você pode reconhecer que é verdade, eu passo por isso, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse pecado, ore por mim e me ajude. Então nós precisamos ajudar uns aos outros em humildade, nunca escondendo nossas fraquezas, mas expondo num ambiente confiável de oração, que é a igreja, ok? Isso vai unir mais a igreja, quebrar esse sentimento de autodefesa, tá? Segundo, é algo bem óbvio, mas ele coloca aqui de uma maneira muito prática, que é: aproxime-se das pessoas. Então a segunda lição do Ed Welch é se aproximar das pessoas. Mas ele coloca isso de uma forma interessante, que é uma aproximação intencional, tá? É um relacionamento mesmo intencional, de forma que vai edificar a vida da pessoa. Não é qualquer tipo de aproximação, é uma aproximação cristã. E ele diz assim, ó: Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Então nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas, tá? É muito importante essa forma de cada um se aproximar intencionalmente do outro, né? Você não é aquele negócio que você cruza na rua, cruza na igreja, olhou para o irmão, boa noite, né? Porque tem que falar alguma coisa. Não é aquela aproximação só para falar do jogo de futebol, do time de futebol, de algo que aconteceu na política. Eu vou me aproximar dele, eu quero amizade com ele, eu quero cuidar da vida dele, eu vou conhecê-lo, eu vou orar por ele, eu vou ministrar a ele, eu vou permitir que ele ministre a mim também, eu vou me expor a ele. Esse tipo de aproximação aqui, intencional, eclesiástica que nós estamos falando, ok? Então, ele está aqui dando algumas dicas no livro sobre isso. Por exemplo, ele faz uma relação entre Deus e nós, né? Então ele diz: o Senhor nos chama de sua família. Então nós tratamos os outros e cumprimentamos os outros calorosamente, como se fosse da nossa família. Ele diz também: o Senhor nos conhece pelo nome. Então vamos aprender o nome das pessoas na igreja e chamá-los pelo nome também. Isso é muito importante, isso é um desafio do pastor, inclusive, né? Minha memória é péssima, eu estou aqui lutando para aprender o nome dos irmãos, de todos os irmãos da igreja. Ele diz que também, né, o Senhor conhece detalhes que são aparentemente irrelevantes sobre nós, né, como, por exemplo, os fios de cabelo que estão na nossa cabeça. E ele nos chama, então, a conhecer detalhes também da vida das pessoas. E coloca aqui alguns, né? Onde essa pessoa mora, com quem ela mora, ela trabalha, ela estuda, onde ela trabalha, onde ela estuda, o que ela faz, o que ela gosta. Nós devemos nos interessar pela vida das pessoas nessa aproximação. Então o segundo ponto seria essa aproximação mesmo intencional. Okay? E o terceiro ponto é: conheça o coração. Esse é um ponto que serve de introdução para os próximos vídeos, então é muito bom a gente encerrar aqui com ele. Ele coloca o seguinte: conheça o coração.
Conhecer o coração é conhecer a pessoa. Nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além das meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Tá? Então não sei se você tem essa experiência, porque todo mundo tenha, mas às vezes você pergunta para alguém, né? E aí, cara, tudo bem? Como é que tá? Como é que vai a vida? E você sempre escuta, né? Não, tudo bem. E a conversa morre por aí. Tá tranquilo? Tô na correria, né? Trabalhando muito. E fica por aí. A ideia aqui é que você se aproxime e que você busque conhecer o coração das pessoas. Isso não acontece de uma hora para outra, você não chega perguntando logo da intimidade de alguém, mas você vai se aproximando, né? Lembra do ponto 2, para que você vai também conhecendo o coração das pessoas, aprofundando as conversas para sair do trivial, para sair daquela conversa do pós-culto de "Ei, tu viu o jogo que teve hoje, né? E tu viu o negócio que aconteceu lá na China? Ei, cara, tá boa a comida aqui da cantina, né?" É para você ir aprofundando essas coisas com o tempo, né? Conhecendo o coração das pessoas. Então aqui também dá algumas dicas, né? Pergunte como vai você, vá aprofundando essas conversas e vá prestando atenção nas emoções mais fortes, nas alegrias, nas aflições, né? Se alegre naquilo que é bom, tenha compaixão nas aflições, fale sempre, converse sempre sobre o Evangelho, sobre Jesus e vá sempre aprofundando mais as conversas intencionalmente. Inclusive você pode planejar nisso, né? Alguém novo na igreja, alguém novo no seu pequeno grupo, alguém novo no círculo de amizade, você vai, hoje eu vou perguntar sobre isso, na próxima semana eu aprofundo mais um pouco, eu resgato aquilo que ele disse no começo, tento chegar no coração e ver aquilo que ele está sentindo sobre a igreja, sobre o novo ambiente. Você vai pensando nisso intencionalmente, propositalmente, né? Para você ter essa aproximação do coração também, tá? Então, esse é o nosso chamado, né? Eu vou continuar aqui no próximo vídeo com os outros 5 pontos, as outras 5 maneiras, né, de cultivar relacionamentos saudáveis, mas não se esqueça destes aqui, né, que ele colocou. Com toda a humildade é que nós fazemos isso. Nós nos aproximamos das pessoas da maneira intencional, né, e para aprofundamento, e vamos aprofundar para conhecer o coração das pessoas, sair do trivial, né, sair das conversas mais banais da vida, que são legais, são interessantes, mas nós precisamos aprofundar também, ok? Então continue assistindo esses vídeos, continue orando por isso, né, e coloque logo esses pontos em prática, e os próximos pontos vão vir também para a gente unir esses 8 pontos e poder viver de uma maneira mais saudável na igreja através dos nossos relacionamentos. Esse é um conteúdo que eu passo aqui para algumas pessoas na igreja, que eu passo para os líderes de jovens da nossa igreja. Então é algo, de novo, né, bem óbvio, mas que quando feito da maneira correta, traz grandes mudanças, grande edificação para a igreja. Eu sempre digo que a vida cristã é vivida no poder do óbvio mesmo. Às vezes a gente deixa de fazer o óbvio por pensar que precisa fazer algo extraordinário e acaba não fazendo nenhum dos dois. Então vá no poder do óbvio aqui mesmo, você vai ver grandes coisas acontecendo, e a gente se vê no próximo vídeo com o resto aqui dos pontos, tá bom? Então, deixe seu comentário, se inscreva no canal e participe aqui junto conosco, conversando conosco, vai ser um prazer lhe responder e participar diante desse resumo aqui, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique esperando aí o próximo vídeo pra gente não perder este conteúdo. Valeu, gente, um abraço!